E somos crentes em Cristo Jesus, não temos nenhuma razão para comemorar a Páscoa. Até porque não faz parte do nosso contexto religioso a Páscoa. A Páscoa, na verdade, é o contexto religioso para Israel. E ela encerrou, no nosso caso, enquanto cristãos, com Cristo Jesus, quando ele celebrou a última Páscoa e, em seguida, instituiu a ceia. Então, nós, como crentes em Cristo Jesus, o que nós temos, que de fato é celebração da ceia. E não é uma vez por ano, embora tenha algumas denominações que o fazem uma vez por ano. Tem outras que fazem uma vez por mês. Nós entendemos que todos os domingos devemos estar fazendo esta celebração. Não necessariamente precisa ser no domingo, pode ser realizado em outro dia também, e pode ser realizado outros dias, pode ser no domingo e mais dias, porque a Bíblia diz todas as vezes, embora a gente vê em algumas passagens que no primeiro dia da semana eles estiveram reunidos e celebraram a ceia. E hoje nós poderíamos estar trazendo uma mensagem neste aspecto relacionado com a Páscoa, mas eu preferi trazer um outro assunto. Não vou falar sobre ansiedade. Espero que não. No decorrer da mensagem, se porventura vier alguma questão nesse sentido, também não vamos nos furtar de falar, mas não é a intenção. Trazendo essas informações aí sobre a Páscoa, que a Páscoa judaica, a gente lê lá na Bíblia, ela tinha o quê? Ela tinha o sacrifício, o cordeiro, e ela tinha os pães asmos e as ervas amargas, é isso? Mas a Páscoa religiosa de hoje tem o quê? Tem coelho, tem ovos, uma incoerência muito grande, Não sei de onde eles conseguiram encaixar, Ovos de chocolate, como sendo ovos, e coelho, Olha, primeiro que coelho não bota ovo, e muito menos ovo de chocolate. Isso, tem lá os seus significados, por que razão isso? Mas não faz nenhum sentido. Eu costumo dizer que isso não impede, se algum irmão nesta época quiser comprar alguns chocolates, que seja ovo, que seja apenas da Garoto, aquela caixinha, e distribuir. Não tem problema nenhum quanto a isso. Principalmente quem tem crianças, Às vezes, hoje até que não está tanto, mas às vezes você vê o vizinho comendo e o seu filho, no caso, que tem a criança, também está querendo, Então eu acho que não há nenhum problema quanto a isso. A questão é trazer para o contexto religioso como uma comemoração, e infelizmente muitas igrejas não fazem. Mas nós vamos falar hoje sobre uma questão relacionada com a palavra de Deus, mais especificamente a eficácia da palavra de Deus e o que ela o resultado que nós temos em relação ao meditar, ao estudar, ao ler, ao dedicar tempo na palavra de Deus. E para falar sobre essa questão da eficácia da palavra de Deus, nós temos um texto no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12. É um versículo que a gente deve estar não só memorizando, mas também meditando sobre esse versículo, porque ele traz quase que um resumo daquilo que a palavra de Deus faz para aquelas pessoas que
meditam, que estudam e que procuram cumprir a palavra de Deus. Na minha Bíblia, deixa eu ver qual a versão está aí. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e as intenções do coração. Veja só, muito profundo esse versículo, né? Em poucas palavras, o Espírito Santo conduziu o escritor do livro de Hebreus, que nós não sabemos em princípio quem é, né? Alguns atribuem a essa escritura a Paulo, outros atribuem a Lucas, outros atribuem a Apolo, e tem uma série de outras atribuições que é dada. Mas o interessante não é quem escreveu, o interessante de fato é o que está escrito, né? E quando se lê esse versículo, se nós não tomarmos cuidado, podemos ser levados a pensar que o homem é dividido em três partes: primeiro, o corpo; segundo, o espírito; e segundo, a alma, ou alma e espírito primeiro, né? Ou alma e espírito. Esse texto, se não tomar cuidado, a gente é induzido a pensar dessa forma. Mas quando a gente lê outros textos bíblicos, a gente vai descobrir que na verdade não é assim. Essa expressão, que a palavra de Deus é viva, ela é eficaz, que ela penetra a ponto ou ao ponto de dividir corpo, alma e espírito, na verdade o escritor está querendo dar ênfase à eficácia da palavra de Deus. E se nós formos continuar lendo na questão na questão da eficácia dela, ela não parou ali na questão da alma e espírito, né? Ela continuou, ela penetra a ponto de dividir alma e espírito, e continuou, juntas e medulas. Então, se a gente for entender que este versículo está dividindo o homem em três partes, então nós teríamos que associar também juntas e medulas. Então não seria três, e sim quatro. Porque na verdade o homem ele é constituído de um todo. Corpo, espírito ou alma é um todo. Então o homem é um todo. Então ele não tem essa divisão. Deus sim, nós temos um único Deus e três pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas nós, como homem, não temos essa divisão. É claro que nós vamos encontrar pessoas que defendem essas três partes, nós vamos encontrar outros que defendem e vai trazer um estudo, e nós podemos, através de um estudo, nós vamos acabar demonstrando que são três partes. Mas se vier um outro irmão, ele vai demonstrar também através de um estudo que não são três partes. A começar pela formação do homem. A Bíblia diz que Deus fez o homem e, além de fazer o homem, fez o quê? Depois que Deus fez o homem, soprou em suas narinas o fôlego de vida. O homem tornou alma vivente. Nós vamos encontrar algumas expressões na Bíblia em relação à morte de alguém, que vai dizer que a pessoa, o espírito saiu dela e ela morreu. Vamos encontrar outras expressões na Bíblia dizendo que a alma saiu dela e ela morreu. Então alma e espírito é a mesma coisa na Bíblia. Ora a Bíblia fala em alma, ora a Bíblia fala em espírito. Mas não é o nosso estudo, a nossa mensagem não é nesse aspecto, é só para a gente trazer um esclarecimento nesse sentido e tomar o cuidado na hora de ler. Tem outros textos também que a gente precisa tomar cuidado na sua interpretação, né? Mas o que
que eu quero afirmar aqui é uma palavra que é viva. E ela é viva. Há quanto tempo nós temos a palavra de Deus? Não estou me referindo aos escritos aqui, não, tá? Estou me referindo à palavra de Deus desde os seus primórdios, né? Quando Ele fez o homem e que Ele deu ordenamento ao homem, determinando o que ele deveria fazer, o que ele não podia fazer, e ao fazer o que aconteceu com o homem, é a palavra de Deus, né? Hoje está registrado para nós. Então nós temos a Bíblia, esse compêndio de livros, e que nós e que aqui nós temos então a palavra de Deus. Entendemos que esse livro é a palavra de Deus. Lá no Antigo Testamento tinha o que? A palavra de Deus como os livros da lei, né? Depois vieram as palavras de Deus como os livros proféticos. Também tem a palavra de Deus como os livros históricos. Após Jesus Cristo, então nós temos também a palavra de Deus com os evangelhos, com o livro histórico que é Atos, e com as cartas paulinas, e com o livro profético que é Apocalipse. Falei as cartas paulinas, mas nós temos outras também, né? Não só paulinas, né? Tudo isso é a palavra de Deus. E essa palavra de Deus, ela é viva, porque ela tem poder para, a partir do momento que nós meditamos nela e que nós permitimos que esta palavra venha agir no nosso ser, mudanças ocorrem. Não há uma só pessoa nesse mundo que começar a ler a palavra de Deus, mesmo que ele comece a ler com intenções diversas. Por exemplo, aquele Augusto Cury, segundo a informação, ele começou a ler a Bíblia com a intenção de debater com os cristãos em relação de que a Bíblia era um livro comum. Mas ele, ao ler a Bíblia, o Espírito Santo agiu na vida dele, que chegou ao final, ele acabou se convencendo de que a Bíblia é a palavra de Deus. Existem aquelas pessoas que têm um coração extremamente endurecido, ou talvez são pessoas extremamente orgulhosas, que não querem dar o braço a torcer, mas eles têm certeza que a Bíblia é a palavra de Deus. Então é uma palavra viva, e ela é eficaz porque ela traz resultados, né? Quando se lê a Bíblia, quando se medita na Bíblia, quando se estuda a Bíblia, ela vai fazendo transformações na nossa vida. Seja quem for, haverá transformações. E essa eficácia da palavra de Deus está ali, né? É como se fosse uma espada. É como se fosse uma espada. Não está dizendo que é uma espada, mas é como se fosse uma espada. Isso é para trazer o quê? Para demonstrar uma espada, né? Para quem conhece a espada, sabe movimentá-la e tudo mais. Quer dizer, ela é o quê? Cortante. E tem a espada que corta os dois lados, tanto para baixo como para cima. Por isso que é chamado dois gumes, né? É como a faca, aquela parte cortante da faca é o gume da faca. Se nós tivermos uma faca que tenha o lado cortando dos dois lados, então seria dois gumes. Pode falar? O punhal corta. O punhal, isso, o punhal é um deles, né? Agora, o punhal, a característica do punhal é para furar, né? Normalmente ele não dá para fazer isso aqui, é muito difícil, é mais para furar. No caso da espada, não. E por que se criou a espada de dois gumes? Isso nas guerras, né? Porque o estrago é maior, né? Você leva a espada aqui, ela está cortando, você traz aqui, ela está cortando. Se você enfiar esqueci o nome da cidade, nessa parte do corpo aqui, né? A barriga de alguém, mas tem outro nome, o abdômen, obrigado. Você enfiar ela aqui e você fazer isso aqui com ela,
cidadão não tem recurso. O punhal não. O punhal, naturalmente, ele vai causar um furo, pode causar uma hemorragia interna e tudo mais, mas não significa que ele é tão mortal quanto a espada. Então essa é a palavra de Deus. Não que ela seja mortal, mas ela é viva. Então ela causa o quê? Transformação. Viva e eficaz. A ponto de penetrar. Aí vem agora. Ele quer dar ênfase à palavra, dar ênfase à eficácia da palavra, a vivacidade da palavra. Então ele diz, ela traz uma transformação a ponto de penetrar, trazendo a divisão do corpo, da alma, do espírito, das juntas e medulas. Então eu queria dar uma ênfase à profundidade da palavra de Deus. Para muitas pessoas, a Bíblia é apenas um livro. Um livro. Mas para nós que somos os crentes em Cristo Jesus, nós entendemos que a Bíblia não é apenas um livro. A Bíblia ela é uma ferramenta de Deus, ou um instrumento de Deus, para nos moldar em conformidade com a vontade dele. Isto é a Bíblia. Uma ferramenta ou um instrumento. O Espírito Santo de Deus inspirou o escritor do livro aos Hebreus a defini-la como sendo viva e eficaz, mais penetrante que espada de dois gumes, penetra a ponto de dividir juntas, ou alma e espírito, juntas e medula, e também julga os pensamentos e as intenções do coração. Palavra de Deus. Julga o pensamento e as intenções do coração. Por isso vale a pena a gente meditar na palavra de Deus. A Bíblia, ela nos ensina que a palavra de Deus, ou seja, a Bíblia nos ensina que nós devemos andar em santidade. E aí nós vamos ler a respeito de santidade lá no livro de Levíticos, mas nós temos no primeiro, aqui no livro no Novo Testamento, no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículos 14 a 16, ele falando sobre a necessidade de nós termos uma vida santa, andar em santidade. E ele diz 14 a 16: como filhos obedientes, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente em vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmos em todo o vosso pensamento, porque está escrito: sede santo, porque eu sou santo. E aí essa expressão, sede santo porque eu sou santo, está escrito lá no Antigo Testamento, em especial no livro de Levítico. Nós vamos ler, mas nós temos lá Levítico 11, 44, 45, Levítico 19, versículo 2, Isaías capítulo 6, versículo 3, Isaías contemplou o Senhor Deus e os serafins, que dizia: santo, santo, santo é o Senhor. Apocalipse vem também e fala a respeito do Senhor Deus, do Senhor Jesus Cristo, como santo, 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 santo. 3 vezes santo, é para afirmar que ele de fato é santo. E ele, sendo santo, ele exige daqueles que são seguidores dele santidade. E você aí pergunta: o que de fato é santidade? Se perguntar, todos nós vamos dizer assim: ser santo é ser separado. Não é essa a informação que nós temos? E não está errado. Ser santo é ser separado. Mas isso é apenas um conceito. Nós precisamos de viver isso na prática, e não apenas no conceito. Separado de quê? Aqui no livro de Pedro, já está dizendo: olha, como filhos amados, então, como filhos obedientes. Então, se somos filhos, devemos ser obedientes.
não vos amoldeis a paixões que tinhas anteriormente. Essa questão aqui está mais relacionada com aquelas pessoas que foram criados num lar que não é evangélico e que eles participaram de tudo enquanto é situação que o mundo oferece. Porque normalmente aqueles que foram criados num lar evangélico não participaram de algumas questões relacionadas com esse mundo, em tese, porque enquanto a pessoa não é salva em Cristo Jesus, ele costuma sim fazer algumas coisas que está contrário ao que até os pais ensinam. Eles fazem, porque é natural do homem buscar essas coisas erradas que o mundo oferece. E aí o Pedro vem que, como filhos obedientes, não vos amoldeis, ou seja, não encaixe no modelo que o mundo oferece. Pelo contrário, faça o quê? Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós, em todo o vosso pensamento. Parece que tem uma escritura que fala em toda a vossa maneira de viver. Essa aí não, né? Sejam bem santos em toda a sua conduta. Final. Sejam santos em toda a sua conduta. Então, tudo que nós, conduta, está dizendo assim, as ações, aquilo que vamos fazer, né? Então, toda a nossa conduta, ela tem que ser uma conduta pautada tendo como modelo a santidade de Deus. Daí então, nós não vamos fazer coisas que Deus ficaria triste com aquilo. Por exemplo, mentir. Gente, como é fácil mentir? É muito fácil mentir. Se a gente não tomar cuidado, a gente dá os vacilos. Nessa área minha da advocacia, você é tentado a mentir toda hora. Você vai fazer uma peça, uma peça inicial, você é tentado a mentir. Você vai fazer uma defesa, você é tentado a mentir. Você vai conversar numa audiência de instrução e julgamento com o juiz, você é tentado a mentir. Então é fácil. Se não tomar cuidado, fácil. Na nossa conversa diária com algum amigo, fácil, sem perceber, a gente acaba por estar mentindo. Falar mal das outras pessoas, a Bíblia recomenda que não devemos falar mal dos outros. Mas fácil a gente começa a falar mal, principalmente se entrar questões políticas. Então nós estamos o quê? Nos amoldando ao mundo. Mas a Bíblia recomenda que não deve fazer isso. E outras coisas mais. Né? Então a nossa carne, nosso ser, ele é tentado a agir de uma forma maligna. Somos salvos por Cristo Jesus e, ao crer em Cristo Jesus como Senhor e Salvador, nós nos tornamos o quê? Santo. Não é isso que a Bíblia diz? Santo posicional. Ou seja, estamos em uma posição de santos porque Deus nos vê santo através do sangue de Cristo Jesus. Enquanto crente, nós continuamos também sendo o quê? Santificados. Então, olha, santos posicional, e continuamos agora a ser santificados. Esse processo de santificação é o processo de transformação que vai ocorrendo na nossa vida. Aquilo que eu fazia lá no início, hoje eu não faço. Ora, há pessoas que creem em Cristo Jesus, tornam-se membro de igreja, participante da ceia, é até pregador e tudo mais, tem até uma excelente mensagem, mas ainda algumas questões
ele não conseguiu se livrar delas. Ele não se permitiu que a Bíblia, que a palavra de Deus transformasse de fato a sua vida. Mas essa transformação ela vai ocorrendo. Uns mais rápido, outros menos rápido. Mas ela vai ocorrendo. Esse é o processo de santificação. Mas temos também o fato de que seremos santificados. Isto é, na vinda de Cristo Jesus ou na nossa partida deste mundo, aí nós estaremos livres da presença do pecado. Então houve um processo de santificação. Não significa que você tem que morrer para ser santo. Não, é um processo. Você vai se santificando dia a dia. Eu vou sendo transformado pela palavra de Deus dia a dia, mês a mês, ano a ano. Eu não posso, irmãos, vir às reuniões, às quartas-feiras, ouça a palavra de Deus, venha às reuniões, talvez tenha um final de semana, igual teremos no próximo final de semana, reunião, ouve a palavra de Deus. Vai na segunda-feira, nós temos reunião segunda-feira, ouve a palavra de Deus. No domingo, participa da ceia, ouve a palavra de Deus. Depois vem a escola bíblica, ouve a palavra de Deus. Depois vem a noite, ouve a palavra de Deus. E continuar as mesmas pessoas. É inadmissível uma situação dessa. A palavra de Deus tem que agir em nós, ela tem que ir transformando dia a dia, minuto a minuto. E como que se dá essa transformação da palavra de Deus? Antes de entrar nessa questão relacionada com a transformação da palavra de Deus, vamos ver o que Efésios capítulo 5, versículo 18 e 19 fala a respeito da santificação. Você colocou ali? Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas sejam cheios do Espírito, falando uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de coração. Olha como que ao invés da nossa conversa diária com os nossos amigos, ou mesmo nós, como crentes, uns com os outros, ser levados a agir de uma forma contrária à palavra de Deus, às vezes falando de um defeito de um irmão, ou falando de um defeito de um vizinho, ou falando mal do governo. Eles dão muita opção para a gente falar mal deles, mas ao invés de a gente agir dessa forma, por que a gente não volta lá no início, por que a gente não volta para aqui para a Bíblia, né? Esquece a questão da embriaguez. Nós não estamos aqui no nosso contexto aqui, acredito que não há situações dessas, né? Não, mas não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas seja o quê? Cheio do Espírito. Como que se enche do Espírito? Falando uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de coração. Não é só aqui, nesse momento da reunião da igreja, que nós devemos abrir nossas vozes para cantar, para louvar ao Senhor, não. Lá no meu trabalho, não há necessidade de você abrir a voz e cantar, mas se quiser também não há problema. Mas você pode cantar de forma silenciosa. Quantos hinos maravilhosos nós temos! Decore hinos e cante o dia inteiro, cante até meia hora de dormir, cantando e louvando ao Senhor, falando uns aos outros. Quando encontrar com um irmão, vamos conversar sobre questões bíblicas, sobre questões relacionadas com a nossa santificação, com o nosso crescimento. Se a pessoa não é um cristão, vamos tentar levá-lo a essa conversa com ele também para
para a Bíblia, né? Hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando a Deus. Veja também Colossenses capítulo 3, versículo 16, que diz: que a palavra de Cristo habite plenamente em vocês. Habitar a palavra de Cristo plenamente, a questão da expressão pleno significa completo, né? É como se eu tivesse uma vasilha e ela estivesse cheia, então está plena. Pega um copo, aqui, né? Está aqui, o copo está quase cheio. Ele ainda não está pleno porque ele está faltando um pouquinho. Mas é claro que se colocasse plenamente, então a palavra de Deus, a palavra de Cristo deve habitar plenamente em nós. E se ela habita plenamente em nós, nós temos a capacidade de quê? Ensinar e aconselhar uns aos outros com toda a sabedoria. E aí vem, cantem salmos, hinos e cânticos espirituais a Deus com gratidão na oração. Essa deve ser, aproveitar de novo. Essa deve ser a nossa atitude. Então a palavra de Deus recomenda que nós devemos ser santos. Agora existe a palavra de Deus, a Bíblia, ela diz também que ela é luz, é lâmpada e é luz. Salmo 119, versículo 5. Veja lá, melhor, 105. 119, versículo 105. Diz: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Parece que está redundante, não parece? Lâmpada e luz. Mas de uma certa forma há uma diferença, né? Lâmpada, nós temos ali uma lâmpada, ela está acesa. Mas se ela não estiver acesa, ela não deixou de ser lâmpada. Ela continua lâmpada. Só que ela acesa, ela está de fato exercendo a função que é para ela fazer, que é a função de trazer claridade. Então a Bíblia é lâmpada, mas ela só de fato vai trazer luz para o caminho se eu começar a folhear e lê-la, porque senão ela vai continuar sendo apenas lâmpada. Então veja só, parece ser redundante, mas não é. É necessário que eu pegue a Bíblia diariamente para lê-la, para meditar, para que ela possa de fato se tornar luz para o meu caminho. Agora, o que é luz? Luz é aquilo que traz clareza. Algo que está obscuro, ela traz clareza. Algum pensamento estranho na nossa mente, quando voltamos para a palavra de Deus, a palavra de Deus vai penetrando na nossa mente, na nossa alma, no nosso espírito e trazendo clareza sobre aquilo. Seja o problema mais sério que for, se nós trouxermos ele para a palavra de Deus, ele vai nos trazendo clareza. Ele vai como se estivesse afofando a nossa mente para que aquilo saia e a gente volta a ter paz, volta a ter tranquilidade, volta a ter harmonia. Se é um problema de desarmonia, seja desarmonia do lar, seja desarmonia parental, seja desarmonia na empresa, se voltarmos para a palavra de Deus, ela vai trazer harmonia, porque ela é lâmpada e ela é luz para o caminho. A palavra de Deus, quem medita na palavra de Deus, ele é bem-aventurado. Está escrito lá no Salmo 1, né? Versículo 1 a 5, diz que é bem-aventurado aquele que medita na palavra de Deus. Olha, bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na companhia dos zombadores. Antes, ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita
centrados nessas questões aqui, ou seja, de não andar segundo o conselho dos ímpios, não se deter no caminho dos pecadores, e nem se assentar na companhia dos zombadores, se você fizer o que diz o versículo seguinte. É quando se faz isso aqui, ao contrário, a sua satisfação, a sua alegria, o seu prazer está no meditar na lei do Senhor. Está na lei do Senhor e na sua lei medita algumas horas do dia. Não, ali está dizendo que é de dia e de noite. Como que seria bom se a nossa mente, todos os momentos, ela tivesse de fato voltado para a palavra de Deus. Não importa se eu estou lavando a louça, não importa se eu estou lavando uma roupa, não importa se eu estou passando uma roupa, se eu estou dirigindo o meu carro, se eu estou fazendo qualquer outra atividade que seja com as mãos, ou com os pés, ou com a mente, ainda assim, mesmo que eu esteja fazendo algo que está ocupando a minha mente, ele está ocupando a mente, ainda assim é possível fazer aquilo que está ocupando a mente e meditar na palavra de Deus. É possível. Ou você não consegue escrever alguma coisa e ouvir os outros ao mesmo tempo? Há pessoas que têm dificuldade, mas é possível você escrever alguma coisa, ouvir o outro, sem perder o que você está escrevendo e sem distrair do que ele está falando, ou seja, entender o que ele está falando e escrever outra coisa para você não esquecer. É possível fazer isso. A nossa mente, ela tem essa capacidade. Então, se ela tem essa capacidade, eu tenho a capacidade de estar conversando com o irmão Edivaldo sobre um outro assunto e ao mesmo tempo estar meditando na palavra de Deus. Isso é a questão da meditação. Mas só é possível meditar em alguma coisa se eu antes tomei o cuidado de ler. Ninguém vai conseguir meditar na palavra de Deus se ele não tomar o cuidado de ler. Então seria ideal que nós pegássemos pelo menos um versículo por dia, pegasse um versículo, lesse e procurasse meditar nele naquele dia. Porque isso vai nos fazer o quê? Bem-aventurado. Pelo contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será? Ele será como a árvore plantada junto aos ribeiros, dá o seu fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham, e tudo o que ele faz prosperará. Quão bom seria se tudo o que nós fizéssemos de fato fosse para frente, né? Mas então quer dizer que a palavra de Deus está errada? Não, talvez tenha alguma coisa errada conosco, né? Então, meditar na palavra de Deus é bem-aventurado. A palavra de Deus, ela deve ser lida e meditada todos os dias. O que o Senhor Deus falou para Josué? Josué capítulo 1, versículo 8. Não se apague de ti mesmo no livro desta lei, mas medita muito nele diariamente até, para que você cumpra realmente tudo que nele se está. Veja bem, veja só, Josué estava para assumir uma das maiores responsabilidades da vida dele. Josué acompanhou Moisés, ele viu tudo que Moisés fez, ele viu Deus conversando face a face com Moisés. E agora Moisés morreu. Então no versículo anterior, o
Senhor disse acho que no anterior, ele disse para Josué: Moisés, Deus é isso? O anterior? Não, acho que é o início, né? Acho que é o versículo primeiro, né? Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, teu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou a Israel. Olha assim. Deus passou para Josué uma responsabilidade tremenda. Josué conhecia bem aquele povo. Josué conhecia tudo em relação. Josué e Caleb quase foram apedrejados quando eles trouxeram a notícia lá de Canaã, falando a respeito da cidade, como ela era, quais os frutos que ela produzia, e tentando animar o povo para ir. Mas aqueles outros 10 haviam inflamado o povo. Eles pegaram pedras para apedrejar Josué, para apedrejar Caleb, para apedrejar Moisés. Se não fosse a glória do Senhor, eles teriam sido apedrejados. Ele agora assume a responsabilidade de conduzir o povo, atravessar o Jordão e a muralha de Jericó. Era natural que ele talvez estivesse preocupado. Era natural que ele talvez estivesse ansioso. Era natural. Como eu vou fazer isso, Senhor? Mas o Senhor Deus vai continuar animando ele no versículo 8. Versículo 8: não cesse de falar neste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer tudo quanto nele escrito está. E aí o que vai acontecer? Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Quer ser bem sucedido na vida? Comece a meditar e a fazer o que a Bíblia orienta para fazer. Isso vai nos trazer ser bem sucedido. Então a meditação na palavra de Deus torna o caminho próspero. Está nesse versículo, né? Então a meditação, primeiro, deve ser lida e meditada todos os dias. Não é apenas 1 hora, não é apenas 2 horas, mas é todos os dias. Não significa que você tem que ficar o dia inteiro lendo a Bíblia. Se você tiver condição de fazer isso, aleluia! Mas a meditação, ela pode ser feita diariamente. E aí se a nossa mente estiver voltada para a meditação da palavra de Deus, ela vai nos impedir pensar em coisas que desagradam ao Senhor, e vai nos impedir de agir em desconformidade com a palavra de Deus, e vai nos impedir, às vezes, daqueles lampejos de falar mal uns dos outros, porque nós estamos meditando na palavra de Deus. Paulo diz que a palavra de Deus ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação e para a perfeição. 1 e 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17. Esta é a palavra de Deus. Então, se nós não estamos agindo dessas formas, é porque não estamos deixando que a palavra de Deus venha a nos moldar. 2 Timóteo capítulo 3, 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação da justiça, a fim de que o homem de Deus seja o quê?
ao guardar a palavra no coração, ele será livre de pecar. O salmista vem e fala isso, né? Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Então veja só os frutos que a palavra de Deus nos proporciona. Quantas coisas boas! Então, se nós agirmos em desconformidade com a palavra de Deus, é que estamos em desobediência à palavra de Deus. Ao meditar na palavra de Deus, ela vai nos moldar dentro dos padrões que Deus quer. Ao meditar na palavra de Deus, ela vai nos santificar. Ao meditar na palavra de Deus, nós seremos diariamente transformados. Nós podemos experimentar durante a semana andar em santidade através da oração, através da meditação diária na Bíblia, experimentando a palavra como luz de orientação e orientação de todas as nossas ações, nossos comportamentos e a nossa fala. Depende de nós. Aqui está o remédio. A palavra de Deus é viva e eficaz. Se nós nos dedicarmos ao estudo, à leitura, à meditação e seguir as suas orientações, com certeza há transformação em nossa vida. Amém, irmãos?